Não vai fazer tanta diferença, não é a pessoa que está passando. Aos meus irmãos e às minhas irmãs, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez dentro da Casa Espírita Nosso Lar, essa verdadeira escola que traz para nós a informação adequada e os meios para que assim possamos aprender para, segundo a nossa individualidade, as nossas práticas individuais, vamos poder evoluir. Nesse instante, é convidado a todos que, ao entrar daquela porta para dentro, a uma reflexão e cada vez mais se ocupar agora e nos prepararmos para o nosso futuro, porque bem sabemos que somos seres espirituais em experiências físicas. E aqui nós não ficaremos para sempre. Por isso, a permanência nossa, essa pequena força de vontade nos traz aqui nesta casa, para que possamos cada vez mais buscar essa instrução de uma forma mais concreta, para que estejamos preparados para a nossa verdadeira pátria e também, como foi dito, na nossa evolução individual, de acordo com a disposição e vontade de cada um. Nesse instante, convido a todos, através de uma prece, vamos rogar ao Senhor a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Amado Mestre Jesus, nosso irmão, que nos compreende e sabe das nossas necessidades, aqui estamos buscando a aprender e cada vez mais esforçar para seguir os seus passos. Também, irmão maior, estamos aprendendo como amar uns aos outros e através do estudo e através de nosso desenvolvimento da razão, um dia após o outro, vamos aprender como ser um pouquinho melhores. Então, irmão maior, aqui adentramos esta humilde casa e estamos, que possamos nesta noite de hoje um pouquinho aprender com esse estudo edificante que vem trazer um esclarecimento adequado para nós outros que aqui estamos na terra. Abençoe-nos a nossa reunião e também a todos aqueles que não puderam nessa noite estar aqui reunidos conosco. E assim, irmão maior, pedimos a vós a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bom, quem vai trazer o estudo para nós nessa noite de hoje é o nosso irmão Leonardo Marmo, de São João del Rei. Que todos prestem bem atenção, como todos que aqui advêm com o estudo, justamente é para que nós possamos aprender, compreender e a trabalhar em nós mesmos. Desde já agradecemos a presença do nosso irmão em nome da diretoria. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. E a palavra é sua nesse instante. Obrigado. Meus amigos, meus irmãos, e nosso Mestre Jesus de Nazaré, nosso Mestre maior, ampare o nosso encontro, nosso codificador Allan Kardec, nosso Mestre de Lyon, os mentores espirituais da nossa casa, nosso Centro Espírita, e os nossos mentores espirituais pessoais, que eles possam se fazer presentes, trabalhar de forma conjunta e nos ajudar naquilo que estejamos mais necessitados. Os amigos espirituais aproveitam muito desses momentos, numa psicosfera mais favorável, num ambiente mais favorável, para nos ministrar benefícios. Mas é importante que nós, interessados nesses benefícios, no interesse até bem egoísta da nossa parte, pensando em nós no primeiro momento, que a gente se coloque numa postura de receptividade, para que a gente consiga realmente estar sintonizado e receber. No segundo momento, após a fixação desse benefício, que a gente também seja um fulcro gerador de benefício aos nossos irmãos, que a gente melhore para melhorar, para ajudar. Ajuda-te, o céu te ajudará, e a partir do momento que a gente melhora, a gente tem condição também de levar
a nossa pequena parcela de contribuição das nossas esferas de atuação. Então, que a gente se coloque em benefício de nós mesmos, em primeiro lugar, mas a seguir também em benefício da comunidade, das pessoas que precisam da gente, dos seres que nós deixamos na nossa família, das pessoas que têm expectativa, que confiam em nós, no nosso ambiente de trabalho, que a gente consiga também ser esse pequeno fulcro de ação no bem. Allan Kardec, na obra O que é o Espiritismo, que é um opúsculo, é um pequeno livro introdutório, de 1859, ele define o Espiritismo como uma ciência de observação e uma ciência experimental. Então, é uma ciência que estuda a natureza dos espíritos, a sua origem e o seu destino, assim como o seu intercâmbio com os seres encarnados. Ele define como uma ciência. Por quê? Porque ele desenvolveu um método de investigação do fenômeno mediúnico, que gerava, num primeiro momento, as mesas que giravam, as mesas que falavam, le table tournante, não é? E as mesas que dançavam sincronicamente. E as mesas que faziam também um misto de efeito físico com efeito intelectual. De efeito físico com efeito inteligente. Por quê? Porque às vezes você tem casas mal assombradas, com efeitos físicos. Camille Flammarion tem até um livro famoso, As Casas Mal Assombradas. E realmente as casas são mal assombradas mesmo, perturbadas por entidades que estão ali presentes. E quando tem algum médium ectoplasta na casa ou nas imediações, às vezes meninas, na idade da puberdade, eclode uma ectoplasmia muito forte, isso é muito comum. Em outros casos, pessoas de mais idade, mas são vários casos. Muitas vezes meninas, adolescentes, na história do espiritualismo e do espiritismo, geraram esse tipo de fenômeno involuntariamente no primeiro momento. Isso é muito comum. E aí tem uma pancada, tem a porta bate, cai objetos, isso tudo acontece. Mas no caso das mesas girantes, das mesas falantes, era um fenômeno muito mais organizado, técnico, sutil, delicado, cuidadoso, intelectualizado. Por quê? Porque havia uma padronização para uma comunicação. Então, uma pancada, sim. Duas pancadas, não. Uma pancada A, duas pancadas B. Os raps, né? Então, existia um padrão, existia uma comunicação. E a mesa, às vezes, dançava. Ela não simplesmente se espatifava na parede. Então, era uma coisa um pouco mista. Efeito intelectual, efeito físico. Muito bem. Mas Kardec percebeu que se ele pegasse a pena retirada de animais, que era utilizado junto com a tinta mata-borrão, né, os corantes utilizados, ou mesmo os lápis, né, que já existiam, se ele usasse aquilo cravado na cesta de bico, uma cesta de vime, ele cravava como se fossem essas cestas comuns, esse balaio que a gente usa para roupa, né, para deixar a roupa suja, esse balaio como se fosse uma cesta de vime menorzinho, ele cravava o lápis e aí o médium encostava as mãos e o lápis escrevia, a pena escrevia. Só que ele foi desenvolvendo e chegou o momento que ele viu que era mais apropriado, mais aconselhável colocar o lápis ou a pena dos animais na mão do próprio médium. E ele, de forma mecânica, inconsciente, ou semi-mecânica, semi-inconsciente, ou às vezes até de forma consciente, mas numa velocidade muito grande que ultrapassava a velocidade do raciocínio da própria pessoa, então a pessoa não estava elaborando, é consciente, mas a pessoa não elabora, é como se fosse uma professora ditando, e o povo gritando, para, tia, que a gente não está dando conta de copiar, né? Porque às vezes acontece isso, né? Quando você pega as cenas do Chico Xavier, década de 50, em Pedro Leopoldo, ele ainda com bastante saúde, ele é aquela velocidade elétrica. Então, os livros antigos da Federação Espírita Brasileira vinham escritos assim, ditado por... E alguns livros, às vezes, eram ditados mesmo. O Espírito falava e a pessoa copiava. Então, era uma mediunidade audiente, ou clareaudiente, de clareaudiência, né? Uma audiência mais clara, igual clarividência. Vem do francês clairvoyance, né?
uma visão mais clara, uma vidência mais clara. Daí a gente usar médium clarividente ou médium vidente. Alguns preferem clarividente, alguns preferem vidente, né? Kardec usou vidente para quem vê o mundo espiritual e clarividente para quem tem uma visão tipo super-homem, assim, em desdobramento. A pessoa sai do corpo e vai a uma certa distância, né? Mas muitos preferem usar clarividente para quem vê os espíritos. Enfim. E a audiência seria isso também, a audiência dos espíritos, e a clareaudiência que seria igual ao super-homem também. Você ouve à distância, o que estaria além da capacidade de ouvido convencional, do ponto de vista físico, né, das ondas que chegam. Então é o teu ouvido perispiritual, se é que a gente pode dizer isso, porque o binômio espírito-perispírito é que se deslocou, né? Se deslocou e foi. Muito bem. Então, Allan Kardec aparelhou o processo, porque percebeu que a mão era muito mais eficiente, independentemente se o fenômeno fosse mecânico ou inconsciente, semimecânico ou semi-inconsciente, e mesmo consciente, sem nenhuma componente mecânica. Porque às vezes a pessoa está consciente do que as ideias estão sugerindo e está copiando, mas a velocidade é muito grande e muitas vezes bate de frente com o que ela acredita. Então dá para notar, uma pessoa com um pouquinho de experiência, dá para notar o que é dela e o que é do espírito. Mas normalmente a gente tem um pouco de receio por causa do medo do animismo, enfim. Mas essa é uma outra história, fica para um outro dia. Outro dia a gente conversa um pouco sobre esse tema que também é bastante interessante. Então Allan Kardec começa a utilizar aquilo que ele chamou no primeiro momento de mediunidade escrevente. Dali, no segundo momento, ele passa a chamar de psicografia. No primeiro momento era mediunidade escrevente, depois psicografia, assim como a mediunidade falante, no segundo momento, viria a ser chamada psicofonia, não é? Alguns falam incorporação. É uma associação um pouco indébita, um pouco indevida. Porque eu posso estar recebendo a influência de um espírito e falando sem estar necessariamente incorporado. A incorporação existe. Não é uma ilusão, não é um mito. Ela existe. Só que a incorporação pressupõe um acoplamento perispírito a perispírito mais intenso. A gente poderia, por hipótese, lembrar, por exemplo, do Divaldo, recebendo o Dr. Bezerra de Menezes em vários eventos. Quando ele ia fazer a prece de encerramento, o Dr. Bezerra ia mandar uma mensagem final, a gente viu o Divaldo até mudar a expressão corporal. O rosto mudava, o lábio inferior ficava mais projetado, ele ficava até um pouco encurvado, a voz ficava mais grave. Então aquilo seria, talvez, para usar uma linguagem do Evangelho, a transfiguração, né? Jesus no monte se transfigurou, ele mudou a sua expressão, ele ficou bem diferente, não é isso? Então, esse fenômeno de acoplamento, que a pessoa muda até a expressão facial ou do corpo como um todo, isso seria incorporação. Mas eu posso apresentar uma mediunidade falante sem estar incorporado. O espírito está ao meu lado e sugere, eu falo alguma coisa e eu falo. Ou ele acopla minimamente, acopla inicialmente, eu consigo transmitir a mensagem, mas com a mesma voz, sem nenhuma entonação especial, sem uma gesticulação especial que eu não uso dentro das minhas manifestações usuais, quando sou eu mesmo que estou falando, não é? Então, não necessariamente a palavra incorporação serve para todos os casos de mediunidade falante, que depois seria chamado de psicofonia. Pode ser, pode não ser, assim como a psicografia. A psicografia pode ter um nível de acoplamento perispírito a perispírito maior ou menor. Muito bem. Allan Kardec percebeu que, ao usar o lápis na mão do médium, ele teria um método muito mais rápido, muito mais eficiente, não só para dialogar com os espíritos, mas também para obter relatos mais longos, mais pormenorizados, ditados mais amplos, mais vastos. Então, aquela seria uma mediunidade central para o crescimento do pensamento espírita e do espiritualismo como um todo. Daí a gente observa no Livro dos Médiuns que ele faz uma introdução muito interessante, muito metodológica, muito conceitual, e faz um apanhado sobre as várias mediunidades, mas em determinado momento a gente vê que ele dá um destaque à mediunidade escrevente. Então, a psicografia, no Livro dos Médiuns, tem um destaque muito grande, maior até mesmo que a psicofonia.
E muito maior do que outras manifestações, como a vidência, que ele fala até para a gente ter um certo cuidado, porque poderia a vidência, se ela não estiver muito calibrada, muito cuidadosa, ela poderia gerar equívocos. Por causa da própria mente da pessoa, das ideias, pensamentos, as formas de pensamento, que André Luiz discute na sua obra, formas de pensamento, também chamado morfopensenes, né? Porque a pessoa pensa e ela elabora, ela tem a mente tem um poder plasticizante, um poder esculturador, né? Então ele esculpe aquela imagem. Então muitas vezes a pessoa está vendo uma tela mental que ela mesma criou, ou que uma entidade criou, mas que não tem uma realidade. É postiço, é algo simbólico, é algo analógico. Então a pessoa entra em transe e fala assim, eu estou vendo uma cachoeira. Choveu, mas não choveu tanto, né? Tem uma cachoeira aqui dentro do centro. Tem uma cachoeira aqui dentro do centro. Eu estou vendo uma cachoeira. Então, ou ela está vendo algo à distância, então ela pode estar tendo um micro desdobramento, ela vai e volta, né? Ou os espíritos vêm e apresentam para ela como se fosse uma câmera no mundo espiritual. Ou os espíritos estão fazendo uma obra de arte. Eles pintam uma cena, eles apresentam uma tela para passar uma mensagem que tem um significado. Mas por que Kardec diz que a evidência é complexa? Porque a cachoeira pode ser uma coisa muito positiva para mim. Porque de repente eu associo a momentos de descanso, de entretenimento da minha infância, momentos felizes com a minha mãe, com meu pai, momentos adoráveis, e é uma recordação muito gostosa, mas para outra pessoa pode ser um trauma. Para outra pessoa pode ter um significado emocional diferente. Para uma pessoa que vivenciou um problema numa cachoeira, teve uma experiência infeliz, ou alguém se machucou, ou alguém teve algum problema um dia numa cachoeira, pode, por uma associação de ideias, ter um significado muito diferente. Então, a vidência ela tem algumas complexidades que o médium precisa estar atento e o dirigente também, para que a gente não tire inferências equivocadas na interpretação do fenômeno mediúnico. Muito bem. Mas o fato é que Kardec, ele define o espiritismo como ciência justamente por causa de um pouco disso tudo que a gente está falando. Ou seja, ele investigou o fenômeno mediúnico e procurou não só entender o médium e o fenômeno mediúnico, como entender o que é o espírito e essa realidade que o espírito desencarnado está enfrentando, que é o mundo espiritual. Só que ele percebe que mais do que um conhecimento técnico, uma curiosidade muito interessante, por sinal, mas mais do que isso, seria um fator de transformação da humanidade, de verdadeira vivência do Evangelho, porque o Evangelho que o texto trouxe para nós, quando eu digo texto, o texto sagrado que chegou até nós, o chamado Novo Testamento, os textos canônicos, que chegou de uma forma um pouco truncada, sofrendo problemas de tradução, de adulteração. Esse texto poderia ser renovado, com explicações mais profundas. A gente poderia usar a mediunidade de uma forma consciente, lúcida, educada, para ser o grande laboratório em conexão direta com o mundo espiritual, para vencer o medo da morte, para adquirir senso de mortalidade. Então Allan Kardec percebe isso e começa a investigar os espíritos um a um, valorizando talvez um pouco mais os mentores, no sentido de obter princípios gerais da vida espiritual e da vida e das leis do universo, que rege a matéria e que rege o espírito, mas também valorizando a informação dos pequenininhos, dos sofredores e até dos obsessores, porque a perspectiva do espírito é interessante. Por que você sofre? Por que você é feliz? Qual é a razão do seu sofrimento? Que tipo de arrependimento você tem? Como é que você se sente? Qual que é a sua autopercepção? O que é o perispírito? O que é o corpo espiritual, como diria Paulo de Tarso? Ou perispírito, como diria Allan Kardec? Ou psicossoma, como diria André Luiz? Ou corpo astral, como diriam os teosofistas e os orientalistas? O que é essa realidade? Como é que você sente? É físico? É concreto? Ou é vaporoso? Ou é vago? É luminoso? Ou é opaco? Como é essa realidade do perispírito? Como você sente? As sensações do instinto que você tinha no corpo físico, você continua sentindo no corpo espiritual? As sensações fisiológicas, a necessidade de manifestações fisiológicas. Como é que é agora no corpo espiritual?
Como é que é a vida no cotidiano? Então Kardec lança as bases dessa discussão muito interessante, porque é o nosso destino, para a gente compreender o que é essa realidade espiritual que nós vivenciamos. E como é que o espírito se sente? Ele é feliz? Ele não é feliz? O que é o mundo espiritual? Daí, essa doutrina que estava nascendo como ciência se transforma num corpo filosófico. Por isso que Allan Kardec coloca na folha de rosto do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Porque dá evidências concretas da imortalidade, comprova a imortalidade da alma, mas não para na investigação só do fato da imortalidade da alma, através da mediunidade da emancipação da alma e os fenômenos anímicos e magnéticos, como se diz, e de cura espiritual, de mediunidade curadora, em geral. Não só isso, mas transformaria o homem, porque daria propósito, daria perspectiva, né? Victor Frankl diz que quem sobrevivia lá nos campos de concentração, no holocausto nazista, os judeus, normalmente era quem deixou uma filha, tinha esperança de encontrar um filho, tinha um propósito muito importante na sua vida, então ele não podia se entregar no momento de sofrimento. Então o propósito, o objetivo, o sentido existencial, que cresce a partir da perspectiva da imortalidade da alma. Porque eu continuarei a viver. E se o meu corpo está arrebentado, se o meu corpo não está servindo para muita coisa, se o meu corpo está destruído pela idade ou pela doença, não importa. Cada dia é uma bênção porque eu enriqueço o meu espírito. E esse corpo é uma roupa velha que eu vou deixar. E daqui a pouco eu vou chegar com uma perspectiva enorme de futuro no mundo espiritual. Ou numa nova encarnação, num bebezinho. Olha que beleza. Eu não preciso fazer a ressurreição da carne no Vale do Josafá, aquela turma toda vai levantar, naquela cena de filme de terror, né? Levantando aqui pessoal, né? Parecendo a música, o clipe do Michael Jackson, né? O pessoal levantando ali, né? Não precisa nada disso, porque eu posso reencarnar num bebezinho novinho, bonitinho, fofinho, né? Com um corpo novinho, com mais uma sequência de anos para o meu crescimento espiritual, que é o mais importante, porque é o que a gente leva, não é? Então, Allan Kardec elabora uma filosofia espiritualista baseada nas bases científicas. Mas ele percebe que alguns estudavam, mas não aplicavam. Mas existia o verdadeiro espírita, ou também chamado espírita cristão, que é aquele que entendia as implicações morais da discussão e procurava se transformar, efetivamente. Tentando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Esse espírita é o verdadeiro espírita, é o verdadeiro cristão ou é o verdadeiro espírita cristão. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Então, essas são as consequências morais, as consequências éticas, que nós chamamos também de consequências religiosas, porque a essência do pensamento religioso na busca pelo bem, pela bondade, pelo sentimento de fraternidade, de ação, associada à consciência da imortalidade da alma, à existência de Deus, e há uma série de valores que, convencionalmente, são divulgados pelas religiões. Né? As religiões têm os problemas delas, mas também têm o mérito. Também tem muita contribuição na sociedade. Então, nós não podemos tirar essa contribuição das religiões, em que pese que muitas vezes nós, os religiosos, as instituições em geral, cometemos muitos erros. Mas se você tirar os pais, pai e mãe, quem é que fornece valores morais para o cidadão? A escola um pouquinho, muito pouco, cada vez menos. Aonde que a pessoa tem orientações para o melhor proceder, valores morais, uma orientação discutindo a necessidade de ser bom, ser ético? Na ciência existe, muito pouco, muito pontual. A filosofia também existe um pouco mais, mas também em nichos. É o ensinamento e atender pequena percentagem da população também. Mas a religião, com todos os seus problemas, ela vem trazendo essa mensagem. Claro, isso não quer dizer que os religiosos não possam cometer os seus erros, mas aí a gente tem que separar o erro do homem, do religioso, e ele vai arcar com isso, cada um vai arcar, com a essência do pensamento religioso. Né? Então, Allan Kardec discute isso na Revista Espírita, em 1868. Se quisermos, sim, o Espiritismo é uma religião no sentido filosófico, e nos ufanamos disso. Palavras de Allan Kardec.
Porque é no sentido filosófico, ou seja, não temos profissionalismo religioso, ninguém vai ganhar dinheiro com isso, não vamos vestir uma roupa, não temos altar, não temos imagens. Então, tiramos os penduricalhos da matéria da religião para extrair a essência religiosa, a busca de paz, de espírito, do nirvana, do reino dos céus, da plenitude espiritual. Daí é uma filosofia de bases científicas, inevitáveis consequências ético-morais religiosas. Muito bem. Mas ao entender esse arcabouço, ele indiretamente nos remete aos princípios da doutrina, né? E nós já fizemos em outra oportunidade esse apanhado, mas não com o texto de Kardec. Então vamos tentar hoje fazer um pequeno apanhado utilizando da própria orientação do codificador Hipólito Leon Denis Arribay na sua obra Síntese, no Livro dos Espíritos. O que é admirável, porque a primeira edição de O Livro dos Espíritos foi publicada em 18 de abril de 1857. 501 questões. A segunda edição foi publicada em 1860. Então ele não tinha publicado ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, que sairia em 1864, nem o Céu e o Inferno, de 1865, nem o Livro dos Médios, que saiu pouco depois, 1861, e muito menos a Gênesis, que saiu em 1868. E logo depois ele desencarnou em 31 de março de 1869. Então não tinha publicado nenhum dos seus outros 4 grandes livros. Não é? E ele já conseguiu fazer uma síntese muito interessante do pensamento espírita em 33 tópicos. 33. Fácil decorar, né? A idade de Cristo. 33 tópicos, ele faz um resumo da doutrina espírita. É claro que, talvez, é uma hipótese, tá? Uma hipótese para a gente pensar junto. Talvez, se ele tivesse feito uma segunda versão, uma segunda edição, revista e ampliada, né? Um Matrix Reloaded, uma continuação, um novo filme da série, se ele tivesse feito, talvez ele acrescentaria alguns tópicos. Porque algumas discussões foram ampliadas, desenvolvidas, alguns tópicos, nas obras subsequentes da sua própria autoria, a autoria de Allan Kardec. Mas, de qualquer maneira, é impressionante notar a clareza, a lucidez e a capacidade de síntese do codificador com poucos anos na compilação desse material que vinha da espiritualidade, mostrando o gênio que é Allan Kardec, né? Então, quando a gente fala a doutrina dos espíritos, é dos espíritos encarnados, mas dele também, né? Porque se não tivesse um interlocutor da categoria de Kardec para organizar esse material, ele não ficaria com essa qualidade que nós conhecemos. Então, Allan Kardec, no item 6, que nós vamos tentar ler alguns tópicos, no item 6, ele apresenta os 33 princípios fundamentais da doutrina espírita, logo de cara, antes do Livro dos Médios, antes do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá, vamos ver o que o codificador nos ensina. É o item 6 da introdução ao estudo da doutrina espírita. Como dissemos, os seres que assim se comunicam designaram-se a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios. Eu estou usando a tradução da FEB, do Evandro Noleto Bezerra, atual editor da revista O Reformador, ok? Eu estou dando a referência, porque às vezes a pessoa fala, mas está meio diferente. Às vezes a pessoa tem a tradução do professor Herculano Pires, ou do Salvador Gentili, né? Ou a tradução clássica da FEB, do Guilherme Ribeiro, enfim, estou usando a do Evandro, se tiver alguma variaçãozinha na tradução do francês para o português, é isso. De espíritos ou gênios, e como tendo pertencido, alguns pelo menos, a homens que viveram na Terra. Então, o que são os espíritos? São as almas dos homens que viveram na Terra, em sua maioria. Por que em sua maioria, Léo? Porque não necessariamente todos precisam ter vivido na Terra. Pode ter algum que viveu em outros mundos, não é? Ou alguns muito superiores que não passaram pela encarnação na Terra ainda, ou não vão passar, ok? Mas muitos passaram pela Terra, pelo menos aqueles que se comunicavam com Allan Kardec, através dos médiuns. Eles constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corpóreo. Resumimos aqui, em poucas palavras, os pontos importantes da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Ele vai citar esses 33 princípios. Vamos lá. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Esse é o primeiro. É interessante que Kardec vai começar com Deus, na pergunta 1, lá na frente, mas aqui antes da pergunta 1, na introdução, ele começa com Deus.
E é curioso isso, porque Deus é o centro filosófico do pensamento espírita. Não é o centro e nem o início experimental, é o médium. Ele inicia do ponto de vista da ciência, do experimento, através do médium. Chegando em quem? No espírito imortal. No espírito, não em Deus. Que é um erro muito comum até no Velho Testamento, né? Manifestar qualquer espírito. É Deus que manifestou. Aí Deus falando um monte de besteira, né? Deus falando um monte de bobagem. Eu tava vendo a Bíblia, né? É porque eu fico ouvindo o Cid Moreira falando a Bíblia para mim, né? O Cid Moreira fica falando a Bíblia para mim. Então eu estava ouvindo Isaías 3. Meu Deus do céu. Deus ficou muito bravo porque as moças de Jerusalém eram vaidosas. As moças de Jerusalém andavam com algumas coisas. Imagina, Deus ficou com uma raiva das moças de Jerusalém, porque as vaidosas. Imagina Deus andando hoje aí, ele ia ficar escandalizado. Né? Então, quer dizer, a pessoa acha que Deus vai ficar com raiva das meninas, porque elas têm. Meu Deus do céu. E a pessoa pega isso e interpreta literalmente. Manifestou uma entidade. Agora, vamos analisar o conteúdo da mensagem, o caráter moral do médium e, por último, a assinatura, para saber se é Deus ou se não é Deus, ou se é indigno de ser Deus. Não é? Que é o que a gente usa, que é o Kardec fazia, que nos ensinou a fazer. Muito bem, mas é o Velho Testamento. Beleza. Agora, é interessante que, só para completar esse raciocínio, então, Kardec investiga o fenômeno espiritual, cientificamente, através do médium, do paranormal, do parapsíquico. E chega em quem, no primeiro momento? No espírito desencarnado, no morto. Do ponto de vista do experimento, Deus é o mais difícil de chegar. Esquece. É igual no livro Obreiros da Vida Eterna, no quarto da série de André Luiz. O Cavalcante, que era um camarada excepcional, católico, apostólico romano, e com muito medo da morte, na hora que ele desencarnou, ele percebeu que ele foi socorrido, porque ele era uma pessoa muito boa, mas ele estava em situação de muita ignorância da realidade espiritual. E aí, em determinado momento, o André Luiz diz assim, ele cometeu o disparate, essa palavra que o André usa, ele cometeu o disparate de pedir uma audiência com o próprio Deus. Olha, eu não estou entendendo muito, esses mentores estão falando um monte de coisa aí, eu quero uma audiência com o próprio Deus. Quer dizer, ele não tinha nem noção do que ele estava pedindo, né? Ele achou que Deus era um ser, um indivíduo, assim, uma pessoa, hominal, né? E a gente está muito aquém do entendimento de Deus. Allan Kardec perguntou isso. Os espíritos veem, eles enxergam a Deus? E os espíritos da falange do Espírito de Verdade responderam. Os superiores o veem, olha só, o que será ver Deus se ele é imaterial, né? Fica uma ponto de interrogação na nossa cabeça. Eu não sei. Depois vocês pensam aí, vocês me ajudam. O que é ver a Deus? Ele os vê e o compreende, os superiores. E os menos evoluídos? O sentem e o adivinham. Então nós estamos caminhando. Deus, do ponto de vista da constatação física, se é que a gente pode dizer, é o mais difícil. Por outro lado, para muitos ele é o mais fácil, pela observação da obra, pelas consequências da grandiosidade da obra. Mas esse é um caminho mais filosófico do que científico. Do ponto de vista da ciência, a gente chega primeiro no médium e depois no espírito desencarnado. Mas é interessante que Kardec, que na ciência chegou no médium e depois no espírito desencarnado, na hora que elabora a doutrina, ele começa na filosofia com Deus. Isso acontece nas perguntas e acontece aqui no resumo. Ah, e essas características, Léo? Essas características foi Kardec que propôs. Está lá nas perguntas, é só avançar um pouquinho. Porque Kardec pergunta para os espíritos assim, acho que é a 7. Ele pergunta assim, se nós considerarmos Deus eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom, único, não teremos uma visão bastante completa de Deus? Aí os espíritos respondem, do seu ponto de vista, sim. Do nosso, não. Deus ainda tem outras características que no momento vocês não conseguem alcançar. Mas por hora tá bom. Quer dizer, no nível de vocês, serve. Fica assim. Por hora fica assim. Não vamos complicar mais. Né? Então foi uma proposta de Kardec que os espíritos chancelaram porque acharam razoável na nossa compreensão ainda limitada do Criador. Bom, vamos para frente. 2. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então o que significa isso? O Criador criou tudo. E quando a gente diz tudo, a gente está dizendo todo o universo material e tudo o que a gente poderia chamar de universo espiritual, sabe lá o que é isso. Lembrando o seguinte, o espírito Mesmer explicou para Kardec
que tudo que tem aqui, ou quase tudo que tem aqui, tem lá. Só que lá ainda tem muito mais. Aqui é o mundo dos efeitos, lá é o mundo da causa. Lá é muito mais complexo. Quase que tudo que tem aqui, tem do lado de lá. E muito mais. Por causa das faixas vibratórias. Então o mundo espiritual é muito mais complexo. Então quando a gente fala de criação, à luz do pensamento espírita, a criação de Deus, a obra divina, nós não estamos falando só do mundo físico. E se o Elon Musk, a NASA e o Serjão Sacani mandarem uma sonda para o planeta tal e não identificarem um ser físico, não quer dizer que nenhuma das nossas obras foi atingida por essa informação. Porque muitas obras falam da presença de entidades espirituais numa série de planetas, não necessariamente seres físicos. Então isso precisa estar mais bem delineado para a gente fazer essa discussão. 3. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espiritual, isto é, o mundo dos espíritos. 4. O mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. 5. O mundo corpóreo é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter existido jamais, sem alterar a essência do mundo espiritual. Isso aqui é meio desagradável para nós, né? A gente não gosta muito de ouvir isso, né? Causa um certo incômodo, um certo desconforto. Porque a gente é muito identificado com esse mundo. Só que os espíritos dão a entender que isso aqui é mais um colégio interno. A gente está meio enclausurado aqui temporariamente, mas que a nossa casa é lá. Eu acho muito interessante o Divaldo Pereira Franco fazer uma análise do título do 5º livro de André Luiz. Porque o 5º livro de André Luiz se chama No Mundo Maior. E aí o Divaldo faz uma análise muito interessante dizendo o seguinte: lá é o mundo maior, aqui na Terra é o mundo menor. Então a nossa origem espiritual é a nossa realidade. Nós somos mais de lá do que de cá. E isso é importante dentro do processo do nosso amadurecimento espiritual para entender o que nós somos na nossa essência. 6. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. 7. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os demais. Então, Deus não criou só o ser humano. Ele criou os animais. Então, se você perguntar o que é o espírito, se você lá, acho que é a 27, pergunta o que é espírito, aí a resposta é o princípio inteligente do universo. Mas quando eles vão discutir os animais, eles se referem aos animais como princípio inteligente também. Não usa a palavra espírito. Também tem uma diferenciação, às vezes ele usa espírito com E minúsculo, espírito com E maiúsculo. Normalmente Kardec usa espírito com E maiúsculo quando quer se referir a uma entidade. Eu vi o espírito de fulano de tal. Eu vi, eu tenho mediunidade. Não tem não. Eu tenho mediunidade, eu vi o espírito mentor da casa. Já pensou? Eu vi o mentor da casa, é o espírito com E maiúsculo. O espírito com E minúsculo é o princípio espiritual. Né? Então, os espíritos que atingem determinado nível de evolução atingem a condição hominal de homens e mulheres. Mas isso não é o início da criação. Igual a Capela Sistina, né? A gente fica com aquela tela na cabeça, né? Deus, na sua fornada, soltou Adão lá, né? Aí tá o dedinho do Adão esticado lá, né? Saindo na primeira fornada, né? Na fornada de pão, né? Na primeira fornada saiu Adão. E depois ainda deu problema, né? Na criação, né? Pelo menos segundo o Gênesis ainda deu problema. Que teve que destruir tudo, choveu pra caramba, né? Mais do que hoje, né? Aquela coisa toda. São visões limitadas, né? Tem um fundo simbólico para a gente interpretar, né? Então, a criação é simples e ignorante, mas ele não explica bem esse simples e ignorante. Não quer dizer que esse simples e ignorante é um homem bobo, não. A gente fica achando que é um homem bobalhão, né? Eu fui criado por Deus, acabei de sair da fornada aqui, simples e ignorante. Não é isso, é um princípio inteligente no início do processo animal. E
Não é o ser humano de hoje em dia, nós não somos tão primitivos assim. Quando a gente sair do gorila e do chimpanzé, que tem uma proximidade genética mais próxima do que o gorila em relação ao Homo sapiens, nós vamos nos tornar o quê? O chimpanzé mais inteligente. Aí ele vai ser encaminhado para várias outras encarnações e mundos primitivos, para que um dia se torne um homem das cavernas de outro mundo, que na nossa realidade já ficou lá atrás. Porque tudo evolui na natureza, tudo evolui. Deus não ia criar uma barata para ser barata a eternidade. Né? O Divaldo tem uma visão muito interessante sobre o Gênesis. Ele diz o seguinte, tá lá no Gênesis que a cobra falou com a moça, né? Aí a cobra falou e a moça se inclinou para a ideia da cobra. E Deus depois ficou muito bravo e condenou a cobra a andar rastejando o resto da eternidade. Aí o Divaldo falou, engraçado, mas como é que a cobra andava antes? Será que ela ficava pulando? Será que ela andava de pulinho? Ele condenou ela depois. Então são visões que a gente tem que separar a essência daquilo que é mais elevado, da simbologia e até da limitação do relator do texto sagrado. Porque não é porque foi inspirado por Deus que todo mundo compreendeu perfeitamente. Você vê, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele escreveu, está na sua carta. Paulo escreve coisas de difícil compreensão. Eles mesmos não estavam se entendendo. Eles tinham as diferenças de interpretação. Então temos que ir devagar. Temos que ir devagar. O texto pode ser inspirado, mas não quer dizer que a maneira como ele foi redigido foi perfeitamente compreendida, não quer dizer que ele chegou de uma forma totalmente interpretável para nós, textualmente. Então vamos com calma, não é? Daí a evolução é infinita e contempla todos os seres da evolução. Isso é muito bonito. Porque Deus é pai de todos, ele não escolhe alguns. Isso resolve uma série de problemas, por exemplo, o velho debate entre a graça e as obras. Porque a graça é de todos, porque todos são filhos de Deus. Então, ele agraciou a todos, não tem ninguém desgraçado, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criado à imagem e semelhança de Deus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Vós sois deuses, tudo aquilo que eu faço e muito mais vocês poderão fazer. Então somos perfectíveis, passíveis de evolução. Todos! Aí está a graça, o destino da felicidade. E as obras? Quanto mais você se esforçar, mais cedo você vai chegar lá. E mais rapidamente você vai usufruir de uma parte dessa herança. O pai que é rico, né? O pai é rico. E o menino não tem nada na cabeça, é doido. O menino, o filho. O pai não vai colocar toda a herança na mão do menino, vai quebrar, né? Vai falir a firma, vai falir todo mundo. Então ele vai oferecendo partes maiores dos recursos que ele tem, ou das empresas que ele tem para o menino administrar, conforme o menino vai demonstrando maturidade, segurança, vai sendo um líder adequado para assumir condições maiores. Assim a providência divina conosco. Se eu me esforço, eu cresço. E se eu cresço, eu usufruo de maior parte da minha herança divina. É o que o apóstolo Paulo diz. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com o Cristo. Só que para usufruir dessa herança, eu preciso avançar para ter condições de administrar a minha porção. Não é? A cada um é dado conforme suas obras. Então as obras e a graça não tem contradição nenhuma. O pessoal não se resolve aí porque eles não entendem a reencarnação, não aceitam a reencarnação, é a lei do progresso. Então eles chegam a criar doutrinas muito complicadas. Por exemplo, com todo respeito ao nosso irmão João Calvino, a doutrina do Calvino não tem condições de uma pessoa aceitar o evangelho e aceitar a doutrina calvinista. Então Deus sabia quem ia para o inferno e quem não ia. Ele criou a predestinação. Ele criou errado, já sabia que o camarada ia para o inferno, não importa o que ele fez, porque não depende das obras, e depois, como ele já tinha criado assim mesmo, a pessoa foi para o inferno e vai ficar a eternidade inteira no inferno. E pronto, e está resolvido. Porque ele predestinou. Né? Então fica difícil concordar isso com a parábola da ovelha perdida, em que o pastor ficou mais feliz por aquela ovelhinha que foi encontrada do que pelas outras 99 que não se extraviaram. A parábola do filho pródigo. O filho torrou uma parte da fortuna do pai, mas ele se arrependeu. E na hora que ele voltou mais experiente,
Ele viu o pai. Ainda longe o pai notou ele. E ele correu em direção a ele, o beijou, o abraçou. Porque era um filho que estava perdido. Não é? Então, a doutrina às vezes pode ser bíblica, mas não é evangélica. Não tem a ver com o texto de Jesus. Mas vamos avançar. Entre as diferentes... A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo material, o corpo é o ser material, análogo aos animais, e é animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma é o ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que Kardec vai chamar de perispírito. Não é? Então, nós não somos só espírito e matéria. Existe algo intermediário que é o perispírito e que é chave para entender a mediunidade, é chave para entender a emancipação da alma, ou chamados fenômenos anímicos, é chave para entender a experiência de quase morte, é chave para entender o passe, o magnetismo, a cura, a cirurgia espiritual. Então, grande parte das dificuldades de uma série de pesquisadores na investigação do fenômeno paranormal é que muitas vezes eles ignoram a própria existência do perispírito. Como é que o camarada vai estudar a cura espiritual, o passe, ele ignora o perispírito? Não tem como. Então, entra numa discussão filosófica muito tópica, como é que o espírito atua sobre a matéria. Eles ignoram até a existência do perispírito. Então, o perispírito é chave por uma série de aspectos e com uma série de perspectivas. O próprio Décio Andoli Júnior, médico da AME, né, trabalhou com a Marlene Nobre, o Décio diz assim, o perispírito é a nova fronteira da medicina. Então, não sei se ele foi muito ousado, mas certamente o perispírito é chave para uma série de fenômenos, para o avanço de uma série de áreas do conhecimento humano, não só na área religiosa, espiritual, mas também em outras áreas. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que se pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Normalmente, Kardec usava a expressão aparição. Então, aparição não é só a visão psíquica. Muitas vezes ele chama de aparição aquilo que nós chamamos de materialização, ou semimaterialização, ou ectoplasmia, ou fenômeno ectoplástico, ou ectoplásmico. Então, Kardec chama de materialização, de aparição, não é? Então, o perispírito da entidade comunicante pode se materializar em parte, né? E isso está associado a muitos dos fenômenos de efeitos físicos. O espírito não é, deste modo, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. O espírito não é uma utopia. Ele é uma realidade concreta e super concreta às vezes, por causa que o perispírito, para quem está do lado de lá, é um corpo igual ao nosso. Ele é semimaterial, que é a linguagem que Kardec usou, tentando ser o mais didático possível, sob a nossa perspectiva. Ou seja, ele é menos material que o nosso, que é material. Mas para quem está do lado de lá, ele é muito material, principalmente em níveis menos evoluídos. É um ser real, circunscrito, que em certos casos pode ser apreciado pelos sentidos da visão, audição e do tato. 13. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais. Nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Assim como os encarnados. Cada um está no nível evolutivo. Os desencarnados mais ainda. Mais ainda. Porque o número de desencarnados na Terra é muito maior do que o número de encarnados. Fala-se entre 5 a 9 vezes. Só na Terra. É muito espírito desencarnado. E cada um tem uma história plurirreencarnatória. Uma história de avanços, de experiência, de crescimento, muito particular. Se a nossa história já é bastante distinta umas das outras, imagine quando você vai somando várias vidas. Aí que vai aumentando a diferença. Ah, mas a minha irmã teve a mesma educação que eu tive. Mesmo assim, às vezes a vida é completamente diferente. De 2 irmãs ou 2 irmãos. Agora,
Às vezes o temperamento já era bem diferente, porque as histórias reencarnatórias são completamente diferentes. Então, do lado de lá fica mais patente essa realidade de que nós somos herdeiros de nós mesmos e todos temos a destinação comum, mas a caminhada é muito particular. E quanto mais nós nos esforçamos, mais nós aceleramos esse processo em prol de nós mesmos, acelerando a felicidade, aumentando as cotas de felicidade num intervalo mais curto, ou pelo menos a curto e médio prazo. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e pelo seu amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Entre eles, há os que não são nem muito bons nem muito maus. Antes, trapalhões, inconvenientes, né? Os espíritos zombeteiros, de uma outra tradução, do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser as suas principais características. São os espíritos espolvados ou levianos. Então, Kardec, na questão número 100, ele vai falar sobre a classificação dos espíritos. Faz uma classificação em 10 tópicos. E ele diz, por exemplo, dos espíritos neutros e dos espíritos pseudo-sábios. Os espíritos neutros são aqueles que não têm uma predisposição maior ao bem e também não têm uma predisposição maior às grandes crueldades. Estão ali. Muitos de nós estamos assim, né? Nem lá, nem cá, mais ou menos. E os pseudo-sábios, muitos de nós também estamos por aí. Julgam saber mais do que sabem. Né? Muitos de nós estamos nessa aí. Julgam saber mais do que sabem. Tem alguns conhecimentos realmente significativos, isso Allan Kardec afirma, mas em algumas áreas eles pretendem saber mais do que sabem. Então, se você analisar a sociedade atual, tem muito pseudo-sábio, tem muito neutro misturado com pseudo-sábio. Então é isso aí, esse é o povão, é o nosso povo. Não é? Agora, tem aqueles um pouco piores, tem aqueles melhores, e tem essa mistura toda aí. E a gente precisa melhorar. 14. Os espíritos não ocupam eternamente a mesma ordem. Isso que é consolador. Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Ele esclarece, por isso ele consola. Evangelho significa boa notícia, boa nova, boa mensagem. Se a mensagem fosse que 144 mil vão para o céu e os outros 7 bilhões e 900 milhões vai tudo para o inferno, seria uma mensagem horrível, né? Péssima mensagem. Não seria boa mensagem, seria péssima mensagem. Vou falar aqui para vocês, daqui, quantos vão para o céu? Não sei não, hein? É um vestibular é uma relação candidato-vaga bem complicada. Não, todos chegarão à felicidade, olha que beleza. Só que depende do esforço, a aceleração desse processo. E nós podemos atrasá-lo indefinidamente pelo nosso livre-arbítrio, que é base da lei de Deus. Então, os espíritos não ocupam eternamente a mesma ordem. E é sempre para melhor. Ou você estaciona, ou você avança. Nunca é para pior. Então, ninguém vai reencarnar cachorro. Ninguém vai voltar golfinho. Ah, os golfinhos são tão lindos, eu quero voltar golfinho. Não vai voltar mais. Já foi, já era. Ah, eu queria ser um hipopótamo. Não vai, já foi. Esquece. Não. Eles podem, com muito custo, um sofrimento terrível, uma luta incrível. E André Luiz diz no Evolução em Dois Mundos que o elo perdido só será encontrado com o perispírito e o mundo espiritual. A gente nem sabe. São eras. Eles podem almejar com a condição hominal. Mas o ser humano jamais vai voltar à condição animal. Porque o átomo será arcanjo, assim como o arcanjo já foi átomo. Tudo evolui em a natureza. Não é? Então, nós não estamos fadados a ficar na mesma ordem, estamos sempre avançando. Mas, às vezes, a gente avança mais rapidamente ou menos rapidamente. É como o indivíduo que leva bomba. Às vezes, alguns professores têm vontade até de regredir o espírito, né? Regredir o caboclo. Ele está dando tanto trabalho. Nós vamos rebaixar o celular para a quinta série. Hein? Ninguém está te aguentando mais. Né? Mas não pode regredir. Então, ele fica lá repetindo. Só que a percepção psicológica, emocional do menino é como se ele fosse regredido. É assim que a gente encara o Gênese. Foi condenado a trabalhar. O trabalho é libertação, é laborterapia. O trabalho não é uma condenação.
É que o ser humano é meio preguiçoso, não gosta de trabalhar. Então, aí ele foi condenado a trabalhar. A gente acha ruim isso. Não é isso, não. É que, se você está num mundo mais leve, com o trabalho mais sutil, quando você é encaminhado para uma turma que o trabalho é mais pesado, você acha que aquele trabalho era super leve. Então você acha que você foi condenado a um trabalho brutal. É a sua perspectiva. E você acha que você foi condenado. Você simplesmente foi separado para uma turma que é mais condizente com o seu nível. Você não piorou. Você continua sendo o mesmo indivíduo. Eu tenho uma idade. Aí eu começo a não estudar nada, faço bagunça na sala e tal. Aí os meus colegas da minha idade vão passando. Aí eu repito 3 vezes as mesmas séries. Aí, de repente, eu percebo que eles estão prestando vestibular, estão entrando na faculdade, e eu estou lá com aqueles catatauzinhos, né, que agora são da minha série. Eu me sinto castigado, mas eu não regredi. Foi a minha percepção em relação ao ritmo de desenvolvimento. Então, para mim, emocionalmente, eu posso ter interpretado como uma regressão, mas eu não regredi. Só que se eu não acelerar, existe um ritmo médio de avanço coletivo, eu posso ficar para trás daqueles que estão evoluindo mais rapidamente. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se várias vezes, até que hajam atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de filtro ou depurador de onde saem mais ou menos purificados. Então a reencarnação vai nos dando experiência, vai nos dando traquejo, e a gente vai saindo da vida um pouquinho melhor do que a gente começou quando a gente nasceu nessa encarnação. Um pouquinho mais inteligente e um pouquinho mais bondoso, mais emocionalmente equilibrado. Então a gente vai adquirindo tijolinhos evolutivos, não só pela encarnação, também no mundo espiritual, mas a gente vai avançando. Quanto mais a gente aproveitar, melhor nosso avanço vai ser mais substancial. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Então, erraticidade ou intermissão é esse estado no mundo espiritual que você não tem uma moradia definida. Não é espírito que erra, não, viu, gente? Muita gente acha que espírito errante é o espírito que está errando, Leonardo. Faz sentido, mas não é bem isso. Espírito errante é porque ele está errando, ele está se deslocando de um lugar para o outro, ele não tem morada fixa. Na Terra, que se saiba, pelo menos segundo as informações dos espíritos mais clássicas, só Jesus não era errante. Ele encarnou, mas ele já estava num local, em termos de evolução espiritual, mais fixo, digamos assim. Porque ele disse, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas o menor no reino dos céus ainda é maior do que ele. Então Jesus seria o único que já estava naquela condição de perfeição relativa, de reino do céu. E João Batista estava quase lá, era o maior, mais evoluído. E de para trás eu fui no barbeiro, meu barbeiro ele é protestante. E ele falou assim, porque Leonardo, você sabe que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Eu falei, quem disse? Quem disse? Quem disse que Salomão foi o mais sábio da Bíblia? Não, todo mundo diz isso. Eu falei, mas Jesus disse que não. Jesus disse que não. Porque Jesus disse que dos nascidos de mulher, e ele chamava assim mesmo de filho do homem, João Batista é o maior. Você quer teimar com Jesus? Pega aí, pega a tua Bíblia aí. Pode pegar a católica também. Então, entre você, com todo respeito, e Jesus, eu fico com a opinião de Jesus. E Salomão, é porque o pessoal não leu Provérbios e Eclesiastes. Pega lá e lê. Tem umas boas, mas também tem umas. Provérbios, então, Nossa Senhora. Tem que dar uma lida, lê lá. Eu acho que Paulo está melhor que Salomão. Com certeza. Salomão toda hora fala assim, a pessoa que é má, a pessoa que é ruim, toda hora ele fala isso. E ele acusa os outros de ruim e ele se acha bom. E se Jesus estivesse falando com ele? Poderia falar para ele, que te importa a ti, segue-me tu, como falou para Pedro. Por que enxerga o cisco no olho do teu irmão, você que não enxerga uma trave que está na frente dos seus olhos? Era esse tipo de crítica que Jesus fazia aos religiosos da época. Então, às vezes, algumas passagens do Velho Testamento não resistem ao crivo do Novo Testamento, mas tem que comparar, tem que fazer. Então, quem é que disse que Salomão? Não estou dizendo que ele não era sábio, mas quem é que disse? Quem é que decretou que ele era o mais sábio?
Jesus achava que João Batista era mais evoluído que ele. Não é? Então, aí ele ficou pensando assim, pensa aí que eu penso aqui, depois a gente volta. Depois a gente volta. O cabelo crescendo, eu volto, aí a gente retoma o debate. Beleza. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então, essa encarnação, não é só que nós vamos ter outras vidas, nós já tivemos várias. Porque é a única maneira de explicar a heterogeneidade dos caracteres. Por que uma pessoa é tão diferente da outra, mesmo nascendo nas mesmas condições? Não adianta o malabarismo teológico fazer força. Não adianta. Deus seria muito injusto. Porque se você compra um carro que tem problema, a culpa é do carro ou da fábrica que fabricou o carro? Olha, você que comprou um carro 0, 23 e 24, tem um recall da fábrica, a pessoa já fica com raiva, né? Olha aí para ver se o meu tá, né? Olha aí o chassi para ver se o dela entra no recall. Se tem um problema, vou ter que levar na concessionária, aqui não tem concessionária. Aonde que tem concessionária dessa marca? Aí tá difícil, né? É difícil, né? Esse negócio. Então, a culpa é de quem? É da fábrica ou do próprio carro? Carro, você é o culpado, porque você se autoproduziu assim. Então o camarada se autoproduz cheio de problema e depois é condenado para o inferno. Ainda estava predestinado. Quer dizer, não resiste a uma análise racional e nem ao confronto com o próprio texto do Evangelho. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Então existe a encarnação associada à lei do progresso e ao princípio da não retrogradação do espírito. Mas a metempsicose é um erro à luz da doutrina espírita. Ninguém vai voltar à árvore, né? Tem algumas doutrinas orientais que a pessoa fala assim, abraça a árvore aí, porque ela pode ser sua avó. Abraça a árvore, menino. Não pisa nessa grama aí. Não é assim. Você não tem que pisar na grama, porque você não tem que pisar na grama. Mas ela não tem risco zero dela ser sua avó. Fica tranquilo. Não está pisando na sua avó. Então, nós estamos num processo de evolução. Deus não seria esse Deus dantesco, horroroso. Porque Deus retira o máximo do mínimo. Então, eu fiz horrores na outra encarnação. O que ele vai fazer? Se ele achar que eu dou conta do serviço, ele vai fazer uma proposta para mim. Você consegue fazer esse serviço aqui? Se você fizer, vai ser bom para você e para quem tiver à sua volta. Aí você fala, eu dou conta, pode deixar comigo. Eu dou conta. Aí vem aqui e faz tudo errado. Não. Mas enfim, a gente fala, eu consigo. Então eu faço alguns treinamentos e tento. E venho. Por quê? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. André Luiz explica no livro Ação e Reação. As novas ações no bem anulam as ações no erro perpetradas anteriormente. Então, a providência, ela investe em nós. Ela aposta em nós, para que eu consiga crescer e ajustar os meus problemas do passado, ajudando meus irmãos. Qual que seria o ganho de fazer um ser humano voltar cachorro? Seria uma punição horrorosa, um Deus terrível, vingativo. Faz o menor sentido. Ele dá oportunidades do ser se reestruturar e ser útil a si mesmo e à própria sociedade. Fazendo parte da obra da criação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Quais os objetivos da reencarnação? Funcionar como prova de expiações para a evolução do espírito e participar da obra da criação. Bom, vamos fazer o seguinte. Como eu volto daqui 2 semanas, não é isso? Não é isso, Cida? Cida que me patrocina, né? Me dá chance. Eu volto daqui 2 semanas, então eu vou fazer uma parte 2. Vou fazer uma parte 2 daqui 2 semanas. Eu vim até aqui mais ou menos a metade dos 33 tópicos. Então aí, daqui 2 semanas, eu faço a parte 2 desses 33 tópicos. Cheguei mais ou menos na metade, exatamente. Dos 33 princípios que Allan Kardec apresenta como resumo da doutrina dos Espíritos, logo na introdução de O Livro dos Espíritos. É muito interessante, é muito didático,
e ajuda a gente a ter uma visão de conjunto desse material magnífico e mostra a genialidade de Allan Kardec. Porque logo em 1860, com poucos anos, ele já conseguiu organizar uma síntese muito profunda e que para nós, até hoje, ainda representa um conhecimento bem avançado e muitos irmãos ainda têm dificuldade. E ele ajuda a gente. Em poucas páginas ele consegue fazer esse resumo bem interessante. Então, vou fazer isso. Então, eu paro por aqui, porque o horário já deu, senão o pessoal já vai... Né, alguns vão ter um ataque aí, né, eu vou ficar nervoso comigo. Então, a gente para por aqui e fica essa primeira parte. Daqui 2 semanas, né? Daqui 2 semanas eu volto, eu faço a parte 2, tocando nos tópicos que estão à frente desses 33 princípios fundamentais do resumo, que foi o próprio Allan Kardec, nosso codificador, que nos ensinou. Então, que Jesus possa nos abençoar e que a gente possa estudar, mas isso não quer dizer que o pessoal não possa dar uma lida antes. Pode ler lá que é muito bom, os 33 princípios da doutrina espírita, segundo Allan Kardec, segundo o próprio codificador. Que Jesus nos abençoe.